Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Amém. Caras irmãs e caros irmãos em Cristo, quando li este texto bíblico, logo me recordei da atitude de alguns turistas, principalmente quando eu morava na África do Sul, morava num lugar turístico. Me lembro das excursões de turistas japoneses e sul-coreanos que passavam de ônibus. E eles desciam dos ônibus com aquelas máquinas enormes, altamente tecnológicas, as máquinas fotográficas, grandonas, com uma lente grande. Aí eles olhavam para as belezas naturais do lugar e tiravam fotos, tiravam fotos, tiravam fotos, tiravam fotos. Quando dava 5 minutos depois, eles embarcavam de novo todos no ônibus e iam embora. E eram muitos e muitos turistas que esperavam um ano inteiro para visitar diversos lugares. É importante a gente tirar uma boa fotografia e registrar aquele momento fabuloso, aquele momento fantástico. Mas eu também penso que isso acaba, às vezes, tomando uma proporção muito maior do que a devida. E quando penso também nas nossas vidas hoje em dia, no formato de vida através das redes sociais, por exemplo, quando nós precisamos sempre estar registrando os momentos fotograficamente, né? E eu ouvi essa expressão enquanto preparava a pregação, eternizar o momento. E às vezes a gente confunde esse processo do eternizar o momento com o aproveitar o momento. Será que de fato nós estamos aproveitando o momento da nossa vida? E aí eu penso naquelas diversas situações em que os amigos estão fazendo um jantar e todo mundo quer tirar uma foto de todo mundo junto, e depois que tira a foto, todo mundo sorrindo, cada um volta para o seu celular e fica comentando as fotos e fica compartilhando nas redes. Ao invés de largar o celular na mesa e olhar para o lado e dar um abraço no amigo e aproveitar aquele momento. Ou quando a família vai passar na praia uns dias e a pessoa fica ali 15, 20 minutos rejeitando a câmera, botando no chão, rejeitando numa pedra, preparando a pose para curtir uma foto. E daqui a pouquinho está sentada sozinha, enquanto o filho está correndo para um lado e para o outro, encalacrada no celular. Vocês já não viram cenas mais ou menos assim também? Será que nós estamos aproveitando o momento offline ou só estamos vivendo este registro fotográfico? O nosso texto fala sobre um momento maravilhoso. É a chamada experiência da transfiguração de Jesus. Pensem em como vocês reagiriam diante de uma experiência de espiritualidade tão fantástica e maravilhosa como esta. O texto nos conta da reação dos discípulos que estavam dormindo. Jesus os convida para orar em cima do monte, eles pegam no sono e quando eles acordam, Jesus está com sua face brilhando, as suas vestes brancas resplandecentes com uma luz gloriosa em torno de si. E ao seu lado estão duas figuras importantíssimas para a religiosidade judaica. Moisés, aquele que trouxe a lei de Deus de cima do monte também,
e Elias, o grande profeta judeu, que foi levado em vida aos céus numa carruagem de fogo. E os discípulos Pedro, Tiago e João, maravilhados diante daquela cena em que se expressa diante deles a glória de Deus. A reação de Pedro é engraçada, porque me lembra como eu imagino se Pedro tivesse um smartphone ou uma câmera fotográfica, o que ele iria querer dizer para Jesus? Ele disse assim: Jesus, Moisés, Elias, fiquem parados um pouco que eu quero tirar uma selfie com vocês. Eu quero botar um tripé aqui e registrar este momento. E como ele não tinha uma câmera, um smartphone, ele disse: eu quero construir 3 tendas, uma para cada um de vocês, e vamos ficar aqui. Vamos permanecer nesse momento, vamos guardar isso aqui, eternizar este encontro, essa experiência maravilhosa para o resto das nossas vidas. E o texto também fala da reação de Jesus, que reconhece que Pedro não sabe o que está dizendo. E os convida para descer do monte. Trata-se, portanto, na verdade, de uma experiência religiosa. Um encontro com a transcendência de Deus. Nós também buscamos esse tipo de experiência de diversas formas. De fato, nós experimentamos o encontro com a transcendência de Deus, com a maravilha da glória de Deus na nossa vida em vários momentos. Quando nasce um filho, uma filha, quando pegamos um bebê recém-nascido no colo, quando a gente encontra finalmente, tem certeza de que encontramos uma pessoa que nós amamos, quando a gente se vê integrado com a natureza, com a beleza da criação de Deus, maravilhados com tudo que Deus fez em sua grandiosidade. Quando nós temos conquistas na nossa vida que nos enchem de alegria, quando nós vivemos milagres, quando nós sobrevivemos a um acidente de maneira incompreensível, quando nós vivemos uma cura inexplicável, quando nós experimentamos algo altamente improvável. Vocês podem agora estar pensando aí e talvez lembrando alguma experiência assim que vocês também já tiveram. E muitas pessoas compreendem que a experiência religiosa deve ser assim também. Os cultos, né, como vocês sabem, já de repente experimentaram em outros lugares, os cultos devem ser excessivamente emocionais. A igreja deve falar de apenas coisas espirituais, como se a experiência religiosa se dedicasse unicamente ao momento da fotografia, ao momento do choro, ao momento da experiência de êxtase. Como se a fé precisasse permanecer em uma fotografia, sem um antes e sem um depois. Uma experiência religiosa de espiritualidade profunda, com este Cristo transfigurado e resplandecente em cima do morro, distante da vida cotidiana. Se critica muito quem apresenta a experiência de fé
como algo que demanda a atuação no mundo. Parece que a fé, nossa experiência religiosa, deve permanecer lá em cima do monte. Nossa vinda à igreja deve ser como um monte no qual nos encontramos com um Jesus transfigurado e resplandecente. E ali nós queremos ficar, sem reconhecermos que precisamos descer do monte e voltar para a nossa vida cotidiana, para o chão da realidade injusta, sofrida e cheia de dilemas. Como se a nossa fé não tivesse nenhum resultado, nenhuma decorrência prática na nossa vida. Seja pela atuação social, seja pela atuação política, sem nenhuma solidariedade, sem nenhuma diaconia, sem cuidado. Como se a fé fosse algo somente espiritualizado e não transformasse a nossa atuação no mundo. No mundo, na verdade, a vida é dura, é difícil, é ambígua. Experimentamos pandemia, experimentamos guerra, morte, doença, injustiças das mais diversas, desigualdades. Que fé seria essa nossa se permanecesse apenas em cima do monte e não invadisse o mundo? O texto de hoje nos fala deste tema. E justamente neste momento de transição, entre o tempo de Epifania, este último domingo de Epifania em que nós estamos hoje, Epifania sendo esse tempo da aparição de Deus no mundo, e hoje se dá no testemunho bíblico esta aparição de maneira gloriosa, Jesus transfigurado. E no próximo domingo, o início da Quaresma. Quaresma, como vocês sabem, é este tempo de caminhada no deserto, tempo de preparo para a experiência da cruz. Nós temos um alento antes desse tempo difícil. Esta experiência religiosa de encontro com Jesus. Um Jesus ressurreto. O mesmo que vai aparecer aos discípulos depois da cruz. Aparece agora a Pedro, Tiago e João. Antes do momento de descer do morro e caminhar em direção a Jerusalém, quando o próprio Jesus será crucificado. Alguns desses temas aparecem com clareza na nossa leitura e nos orientam também para o período em que vamos caminhar daqui por diante, na Quaresma, em direção à Semana Santa. Veja que Jesus convida os discípulos mais próximos para uma experiência de espiritualidade. Vamos subir ao morro para orar. Experiência que serve para que os discípulos, as lideranças do grupo de discípulos de Jesus, vejam com plenitude quem de fato é Jesus Cristo. Deus reconhece diante dos discípulos a divindade de seu Filho e diz: este é o meu Filho ungido. Escutem o que ele tem a vos dizer. E ali em cima do morro, em cima do monte, acontece
Segundo Lucas, Lucas não usa, diferente dos outros evangelhos que descrevem essa passagem, Lucas não usa a expressão transfigurar. Ele usa a palavra grega metamorfoses. O rosto de Jesus passa por uma metamorfose. E eles têm condições de olhar para aquele Jesus nazareno, aquele homem pobre, simples de Nazaré, trabalhador, e o veem expressando a plenitude da glória de Deus. Em seu rosto transparece a presença do próprio Deus. Essa experiência não serve apenas para alimentar as teorias metafísicas, filosóficas e religiosas dos discípulos, mas serve para edificar a sua fé, para que eles possam ter certeza e segurança de que aqueles que seguem é o próprio Filho de Deus. Serve essa experiência de espiritualidade, serve para fortalecê-los na caminhada que vão fazer junto com Jesus em direção a Jerusalém, em direção à cruz, à morte, ao abandono. A experiência religiosa sempre tem essa finalidade: nos fortalecer para o caminho da dureza da nossa vida no dia a dia. Importante aqui nós identificarmos que este texto se encontra entre o primeiro anúncio que Jesus faz de sua própria morte e entre o segundo anúncio profético que Jesus faz da sua própria morte. E vejam que no centro desse texto está o diálogo entre Moisés, Elias e Jesus. E a única coisa que nós sabemos desta conversa é que Moisés e Elias preparavam Jesus, contando para ele sobre como seria o seu caminho para Jerusalém e para a sua própria morte. A experiência da transfiguração de Jesus da metamorfose de Jesus diante dos discípulos, a experiência de espiritualidade nossa, na nossa vida, na nossa fé, no nosso culto, devem nos levar ao mundo, nos levar ao descer o morro e a curar as pessoas, como nos mostra o relato posterior. E as pessoas lá embaixo que esperavam para ver o que estava acontecendo lá em cima do muro, em cima, poderíamos dizer em cima do muro também, em cima do morro, tem uma criança possuída por um demônio em seu meio e não são capazes de acolher, não são capazes de curar, não são capazes de abraçar um pai desesperado. E quando Jesus desce, imediatamente manifesta a sua frustração e a sua condenação diante da conduta daqueles que permaneceram lá embaixo e dizem: vocês não têm fé? Até quando acham que eu vou ficar com vocês aqui? Qual é a serventia da nossa experiência religiosa? Este é o grande questionamento que esse texto traz para nós hoje. Qual é a experiência, a serventia, a utilidade, o valor e o sentido da experiência do transe, da experiência do emocional, da experiência profunda de encontro com Deus nas diversas realidades da nossa vida? Ela serve, caras irmãs e caros irmãos, para nos mostrar que não há mais distinção entre o alto do morro e a baixada, o chão da vida. Jesus Cristo é aquele que traz o resplandecer, o brilho da glória de Deus do alto do morro para o chão da vida e caminha junto da gente e nos leva com ele para a dureza,
o sofrimento, a vivência da morte, da injustiça, da dor, da violência e da guerra. É ali que Jesus faz resplandecer a glória e o brilho da presença de Deus no mundo. Qual serventia da nossa fé, da nossa experiência religiosa? O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós, caras irmãs e caros irmãos, para finalizar, podemos entender que a experiência religiosa que nós temos, a experiência de encontro com Deus que cada um de nós tem, em diversos momentos da vida, vocês sabem quando elas acontecem, porque elas nos move profundamente, ela nos tira do chão, ela nos leva a valorizar a vida novamente, ela nos leva a ter esperança. Essa experiência é dádiva de Deus para que cada um e cada uma de nós possa voltar ao mundo com amor, arregaçar as mangas e transformá-lo com todo o nosso empenho, com todo o nosso amor e com toda a nossa fé, porque nós sabemos que é assim que nós participamos da obra de Jesus, que faz resplandecer esta luz maravilhosa e brilhante que os discípulos viram no rosto de Jesus e que nós, eventualmente, também encontramos na nossa experiência de espiritualidade. Essa luz deve brilhar no mundo. Que Deus nos acompanhe nesta nossa tarefa missionária. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.